O que é saúde para você? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Rafa Brandão. Eu sou a Edma Alves, somos profissionais de educação física e esse é o Talk da Saúde. Um lugar para conversas que ampliam a sua visão sobre o que é saúde. De profissionais para todos os interessados em melhorar a sua saúde e de quem você atende. Aproveite esse episódio que foi feito com todo o nosso carinho. Voltamos, Edma Alves. Estava com muita saudade de fazer isso daqui, hein? Voltamos. Bem-vindos a 2024 aqui no Talk da Saúde. É isso. Rafa, depois de 3 anos sem férias, né? 3 anos seguidos, semanalmente, colocando conteúdo aí pro pessoal. Precisávamos ter as férias. O que você fez nessas férias? O Talk da Saúde. Olha, eu olhei bastante referências. Legal. Li bastante coisa. Também descansei um pouco, dei um tempo de podcast que eu escuto muito, então comecei a ouvir mais música. Boa. Eu fiz ao contrário. Eu comecei podcasts e consumi conteúdos de outras áreas. Saí um pouquinho da saúde, mas saí entre aspas, né? Porque a gente trabalha com isso, então é difícil sair completamente. É o dia inteiro. Mas foi bom também. Então, vocês que estão aqui ouvindo a gente, sejam muito bem-vindos à nossa temporada de 2024 do Talk da Saúde. Algumas novidades vocês vão sentindo, algumas a gente vai falar, outras não, a gente vai deixar vocês perceberem, mas lembrando que o feedback de vocês é extremamente importante. Então, galera, se vocês tiverem alguma sugestão, se tiverem crítica também, manda um direct pra gente lá no @Talk da Saúde no Instagram, tá? Fala aí o que você quer falar, a gente responde, eu e a Edma mesmo. E não deixe de visitar também o nosso site, não é isso, Edma? Recadinhos pra gente não perder o costume. Isso aí, pessoal. Nossa principal maneira de comunicação em 2024 é nosso Instagram, então, por favor, fiquem atentos lá. Se possível, ativem as notificações para toda vez que a gente postar vocês receberem. E o nosso site também, que é onde está todo o nosso conteúdo bem organizado. Você consegue achar os nossos episódios de uma maneira muito mais rápida do que no seu aplicativo de som ou no YouTube. Então, o nosso site é um melhor caminho para você encontrar nossos episódios antigos. Lembrando que a gente tem mais de 170 episódios lá, bem divididos, bem fáceis de achar. Então, o site talcodasaude.com.br e @Talco da Saúde. Você vai achar a gente e falar diretamente comigo, com a Rafa. Boa. Lembrando uma coisa que a Edma falou, na verdade, não ativa a notificação não, né, Edma? Ah, não? Porque isso a gente sabe que faz mal, você vai criar o hábito de ir no Talk da Saúde, interage com a gente, porque interagindo com a gente você recebe os nossos conteúdos e ele não fica obsoleto lá no seu Instagram. Então não ativa não, porque a gente sabe que excesso de informação na nossa vida já tá demais, né? Inclusive o nosso episódio vai falar sobre isso. Sobre saúde num conceito amplo. Pode ser, Edma? Posso pedir para eles não ativarem as notificações? Rafa, você é a pessoa da tecnologia aqui, das redes sociais, de tudo isso. Então, você falou, quer falar, tá falado. Eles já te conhecem, eles já sabem quem obedecer aqui. Ah, até parece. Galera, a gente vai entrar na nossa temporada de 2024 com um assunto a cara do Talk da Saúde, que é saúde. Só que a gente vai falar de saúde em pilares restritos. A gente vai falar especificamente de saúde e qualidade de vida e quais os pilares que a gente tem que tentar equilibrar, melhorar, aperfeiçoar, diminuir aqui, aumentar ali. O que a gente precisa fazer para que a nossa vida siga fluida, siga oscilando menos pro ruim do que deveria quando o conceito é saúde e qualidade de vida, não é isso, Edma? É isso, Rafa. A gente tem bem conversado e acho que eu diria assim, de 5 anos para cá, eu acho que a palavra que tem sido mais falada em saúde é o seu estilo de vida, né? Ah, seu estilo de vida, estilo de vida. Acho que a gente teve um boom, né, com a descoberta lá no final de 90 com o DNA, a gente teve um boom da genética. E aí depois com a descoberta da epigenética, da influência das nossas escolhas, do nosso dia a dia na nossa saúde, a gente tem falado muito sobre essa palavra, estilo de vida. Mas ela ainda, na minha opinião, ela ainda é um pouco abstrata na cabeça das pessoas. Parece que é uma coisa, às vezes, muito difícil de ser atingida, ou uma coisa que só para quem tem muito tempo, ou muito dinheiro, ou muita... Enfim, parece que é uma coisa muito difícil de ser feita, às vezes. E a gente veio aqui, aí partiu da gente essa ideia de falar sobre isso. Estilo de vida. Então, que reflexões, que perguntas eu posso fazer, práticas, para saber, como você mesmo falou, se eu estou indo para o caminho que eu quero ou se eu estou indo para o caminho contrário.
Porque o que a gente sempre pergunta aqui, né? O que é saúde para você? Então, o primeiro passo, eu acho, que é você entender para onde você quer ir. O que você quer da sua vida no sentido de saúde? O que é saúde para você? E segundo, você está tomando atitudes no seu estilo de vida que está indo em direção a esse objetivo que você tem, ou essa definição de saúde que você tem? Então, a gente vai trazer hoje aqui reflexões, perguntas práticas que você pode fazer. E aí já é um convite, Rafa. Quem quiser já pega o papel e a caneta, que cada pergunta que a gente trouxer, ou cada reflexão, a pessoa já pode anotar. Eu faço isso sempre. Não, eu não faço isso nunca. Ou nunca tinha parado para pensar se eu faço ou se eu não faço. Então, esse é um bom episódio para você já, de repente, ir ouvindo e fazendo aquele diário ou aquela anotação para você depois visualizar como tá os aspectos do seu estilo de vida. O que você acha? Então, acho ótimo. Então, resumindo, para quem chegou aqui agora e deu uma viajada no meio desse episódio, hoje no nosso episódio a gente vai falar sobre os pilares de saúde e qualidade de vida, resumindo, os pilares do estilo de vida e como, de forma prática, a gente pode ver se nós estamos condizentes com aquilo que a gente quer e com aquilo que a gente julga saudável. É isso, Edmo? É isso, Rafa. A saúde, ela tem muitos aspectos, né? A gente pode falar das palavras complexidade ou multifatorial. Ela tem aspectos fora do indivíduo, né? Aspectos, os determinantes que não dependem do indivíduo. A gente pode chamar de determinantes sociais, alguns nomes. Mas também tem aspectos individuais que dependem do indivíduo. Então, hoje, a gente não tem como a gente abranger todas as variáveis da saúde hoje. Nesse episódio, a gente decidiu focar nos aspectos que tangem o indivíduo, as escolhas dele que alimentam os pilares do estilo de vida. Se a gente mudar um pouco das referências, cada referência que a gente pegar fala de 6 pilares, ou 8 pilares, ou 9 pilares. Não tem uma definição única de quais pilares são do estilo de vida, né? Uma resposta única. Então, a gente vai trazer aqui 3 referências, mas também já fica um convite de você formar os seus pilares. O que você acha que é um pilar de saúde para você? O que faz diferença na sua vida? Vou dar um exemplo, por exemplo. É muito bom, né? É o clássico. Eu tava esperando, em 7 minutos de episódio, você demorou pra mandar a primeira pérola da gente. Isso. Pra quem tava com saudade, Foi rápida essa. Mas, pra você, Rafa, ter um hobby é importante no seu estilo de vida, na sua saúde? Fundamental, principalmente pro meu dia a dia, né? Que é o dia a dia de muito trabalho, de muito estresse físico, principalmente. Eu acho que o hobby, para mim, entra, obviamente, como uma forma de movimentar o corpo de diferentes maneiras que eu faço, né? Meu hobby é o movimento, né? Não seria diferente. Mas também de uma questão de saúde mental, de produtividade social envolvido, de aprender a lidar com situações diferentes, principalmente o perrengue, que é o meu hobby, né? Pra você. Não, para mim também, mas possivelmente para alguém não vai fazer sentido por enquanto, e tudo bem também. Então, a gente vai apresentar sugestões de pilares. Obviamente, alguns se repetem muito, independentemente da referência. Então, esses que se repetem, você deve prestar mais atenção. Se todas as referências falam, por exemplo, sobre alimentação, a alimentação se torna um pilar muito importante para o seu estilo de vida e para a sua saúde, para te levar para a saúde. Então, tem alguns pilares que se repetem, Rafa, nas referências. A gente vai tratar desses, mas tem alguns que são mais flutuantes e mais individuais. Então, um convite, crie os seus pilares de saúde, que também isso é uma boa reflexão para você ter com esse episódio. Isso, e nesse episódio a gente vai usar os pilares que são destacados em forma de 6 pilares pelo American College of Lifestyle Medicine. E a gente vai trazer agora esses questionamentos, esses questionários relevantes. Vamos falar primeiro dos pilares, Ed, mas quais serão para a gente não deixar as pessoas curiosas? E depois a gente vai destrinchando um pouquinho sobre eles? O que você acha? Sim, a gente vai usar como referência a Sociedade Americana o Colégio Americano de Medicina do Estilo de Vida, que é o que a gente tem mais proximidade. A gente já foi no congresso deles aqui no Brasil, a gente gosta bastante da visão deles. E eles dividem em 6 pilares: alimentação, controle de substâncias tóxicas, atividade física, gerenciamento do estresse, conexão social e sono. Então, esses 6 pilares a gente vai trazer
perguntas práticas para você ver como... Mas a gente também trouxe outras 2 referências, que aí tem outros pilares que a gente também vai falando, mas acaba que daria para você colocar também dentro desses 6. Então, não se prenda muito também aos nomes, aos pilares, mas a gente brinca dessa analogia, né? Imagina que você tem que equilibrar esses 6 pratos, e é assim que a gente vai tratando o nosso estilo de vida. Lembrando também, Rafa, que é impossível não pensar que existe uma conexão entre esses pilares. A gente pode chamar de hábitos angulares, ou tem uma interferência. Quando você dorme melhor, você tende a ser mais ativo, ou quando você é mais ativo, você tende a se alimentar melhor, ou quando você dorme melhor, você gerencia melhor o seu estresse, quando você tem mais conexão com a natureza e com a espiritualidade, você tende a dormir melhor. Então, assim, pessoal, também lembrando que de maneira nenhuma eles são separados e você consegue necessariamente tratar eles de maneira tão separada. É apenas uma maneira didática da gente trazer reflexões para vocês pensarem, tá? Mas sim, eles se conectam e você sempre... você é uma pessoa única, você sempre vai sentir interferência. Quando você tomar a decisão de mudança e a melhora de um desses pilares, você vai sentir melhoras em outros também. É isso. E o primeiro pilar, a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo agora. Você quer falar alguma coisa antes? Quero, por favor, Rafa. Ô, Rafa, como você falou, a gente trouxe essas perguntas, pessoal, só para ficar claro, são 3 questionários de estilo de vida. Então, a gente pegou essas perguntas de 3 questionários. E aí, vocês, quando começarem a pensar nas perguntas que a gente vai trazer, vocês pensem assim, o que você acha de pensar no último mês, Rafa? Acho que o último mês é bom, né? Ótimo. Se for um curto espaço de tempo, também pode ser um pouco mentiroso, né? Então, de repente, você pensa no seu último mês. E aí, quando a gente te perguntar, por exemplo, você prepara a sua comida que você come? Esse é um tipo de pergunta. Aí você vai pensar, sempre, ou raramente, frequentemente, quase nunca, ou nunca. Você vai colocar numa escala de frequência o que você faz, tá? Você pode escolher dividir em 5. Então, por exemplo, quase nunca, raramente, algumas vezes, com bastante frequência e quase sempre. Ou em 4, sempre, frequentemente, raramente ou nunca. Mas pensa sempre numa escala de tempo, assim. Isso vai te ajudar a você começar a observar esse comportamento no seu estilo de vida. Então, pode ter coisas aqui que você nunca faz, ou que você sempre faz. Outra coisa, Rafa, para ajudar a gente nessas perguntas, então a gente tem perguntas que elas são protetoras, então são comportamentos que vão te proteger, ou seja, vão te levar a ter uma melhor qualidade de vida e um menor risco de mortalidade. Então são respostas protetoras, mesmo exemplo da alimentação. Você come frutas e vegetais? Se você responde sempre, isso é uma pergunta que o sempre é protetor e o nunca é deletério, tá? Mas podem ter outras perguntas que o sempre é ruim e o nunca é bom. Então só fique atento que nem o nunca não necessariamente é ruim e o sempre não necessariamente é bom. Vai depender da pergunta, tá, pessoal? Então tem perguntas protetoras e tem perguntas que a gente chama de detratoras, que aumentam o risco de mortalidade e diminuem a sua qualidade de vida. É assim que os questionários funcionam. Ficou claro, Rafa? Consegui explicar bem? Acho que sim, eu pelo menos entendi, mas eu li, né? Então. Mas pessoal, eles vão entender conforme a gente vai dando os exemplos. Vamos falar primeiro do nosso pilar, alimentação? Acho que a alimentação é o pilar mais falado, né, Rafa? Acho que é o mais comum. Ninguém tem dúvida, né? Que isso faz parte do estilo de vida. Exatamente. Quando você fala da sua alimentação. Exatamente. Quando você fala assim, o que é estilo de vida pra você? Rafa, o que é estilo de vida pra você, Rafa? Falar nisso. É uma pergunta muito difícil. É uma pergunta difícil, eu não inclusive, sei. Que na ciência é difícil também, tá? Tem uma definição, tem várias. Nem eles responderam. Não, eles já entraram no consenso, né? Mas estilo de vida, pra mim, vou falar de uma forma assim, Rafaela filosofando depois de, sei lá, 2 taças de vinho, nunca ter bebido. Mas pra mim, estilo de vida é a forma como eu levo a minha vida pensando num objetivo. Pra mim, o meu estilo de vida é um estilo de vida saudável. Porque o meu objetivo é a longevidade, é a qualidade da vida. Então, resumindo, seria isso. Aí, obviamente, Rafaela, o que é o estilo de vida saudável para você?
tem diversos pilares. Esses pilares são caminhos que fazem eu perceber se eles estão me levando para aquele objetivo final, que é a longevidade. Confuso? Beleza. Não. E para você? Resposta? Para mim, estilo de vida, ela é... Nem lembro o que os estudos falam, tá? Para Ed. Estou lendo. Eu já li. É bem confuso. Já estudei. Tem muita definição. Acho que acaba que ficam umas definições individuais mesmo. Apesar de ter algumas instituições que tentam, mas depende mais dos autores. Para mim, são as escolhas que você consegue fazer com as situações que te apresentam, que você vive naquele momento. Então, obviamente, vão ter momentos que você vai conseguir fazer melhores escolhas, momentos que você vai ter que fazer outras escolhas, mas eu gosto de ter essa ideia porque é sim uma escolha em algum aspecto, porém, ela é dependente das minhas condições atuais. E aí a gente pode colocar várias coisas, por exemplo, a cidade que eu moro, a condição financeira que eu estou, o tempo disponível, o meu objetivo naquele momento e tal, entrega. Mas concordando com você, são as escolhas que eu faço com as condições atuais que me levam ao objetivo que eu quero. Acho que são esses 3 pontos que eu acho que eu tenho que ser sempre colocado quando a gente fala de estilo de vida. São escolhas, mas que dependem das suas condições, mas você tem que ter um objetivo também para fazer essas escolhas. Porque senão, se você não tem um objetivo, qualquer escolha vai que vai. E como é? Você não tem onde você quer chegar, qualquer caminho serve, né? Já dizia Alice no País das Maravilhas. Depois dessa referência nerd, Rafa, a gente continua com o nosso pilar alimentação. Então, quando eu perguntei para algumas pessoas que eu ia gravar esse episódio, Rafa, a primeira coisa que eles falam é essa: eu tenho que me alimentar bem, todo mundo sabe disso. Talvez seja o pilar mais fácil mesmo, mas a gente pode fazer... Mais fácil? Não se você questiona, né? Não de ser feito, mas de saber o que tem que ser feito. Tu acha? Eu acho o contrário, Edmund. Porque se você pergunta pra pessoa assim, o que é se alimentar bem? Elas sabem, talvez, o que não fazer. Eu sei que eu tenho que cortar, talvez, o doce, aquela besteirinha que eu como, a cervejinha. Mas elas sabem o que fazer? Elas sabem quais alimentos, quais as melhores escolhas, elas sabem o que o seu corpo precisa. Eu diria, acho que de uma maneira muito micro, acho que não, mas de uma maneira mais macro, acho que sim. Mas a gente pode também dar com as perguntas agora, acho que vai ficar claro. Será? Quero falar um pouquinho mais disso. Sabe por que eu tô perguntando isso? Porque hoje, com excesso de informação, se você entrar no Google, der um Google melhor dieta para emagrecer, a gente sabe que a gente tem N dietas. Tem a low carb, tem a paleo, tem a high fat, tem diversas. Então, assim, entre um mundo de opções, talvez essas várias opções acabam afastando a pessoa e fazendo com que ela não entre numa alimentação saudável e fale, é tanta coisa que eu não sei o que fazer. E, por exemplo, eu não procuro uma nutricionista, né? Então, eu acho realmente que, assim, apesar da alimentação ser um consenso de que é um pilar de saúde e qualidade de vida, que as pessoas têm que olhar para isso, tanto em questões de saúde física quanto em saúde mental, eu acredito que as pessoas ainda têm muitas dúvidas. Porque cada hora um fala. Cada hora um fala que o bom pré-treino é o pão com doce de leite. Depois, não. É melhor você comer outras coisas que não causem pico de insulina. E aí, o que eu faço? Sabe? Falando de treino. E falando de pessoas mais humildes que não têm acesso, eu acho que não é tão fácil, Edmund. Acho que por isso também que teve a necessidade desses pesquisadores em fazerem perguntas, né, para poder simplificar isso. Tu não acha, não, numa realidade assim, mais ampla, saindo da bolha? Não, acho que todo mundo sabe já. Acho que talvez dos pilares sejam as informações, junto com a atividade física, talvez, os 2 pilares mais divulgados e mais fáceis de achar boas recomendações. Obviamente que no nível micro, detalhado, assim, o que comer pré-treino para o objetivo tal, talvez não, tá? Mas no objetivo macro, recomendações gerais, quando a gente fala de estilo de vida, são recomendações mais gerais, eu acho que é bem, bem, bem já divulgado, Rafa. Mas a gente pode trazer aqui, de maneira nenhuma a gente vai entrar no micro, até porque a gente tem bastante episódio com nutricionistas aí. Hoje é uma coisa mais geral, assim. Então, perguntas que você pode se fazer. Você consegue preparar o seu alimento? Então, os questionários, eles entendem que quanto mais você consegue preparar o seu próprio alimento, melhor para você. Então, é o tipo de pergunta que o sempre ou quase sempre seria melhor do que o nunca. Segunda coisa, você sabe
e olha os ingredientes do que você compra. Esse é um detalhe, hein, Rafa? E isso vai agora também fazer toda a diferença para as próximas perguntas. Uma coisa que eu acho que tem que ser mais divulgada é como entender os rótulos. Já está em vigor uma coisa que a gente, inclusive, falou no Toque da Saúde, que as empresas elas têm que deixar mais em evidência quando tem muita adição de sódio, muita adição de açúcar. Então, hoje já está na parte da frente da embalagem, quando é rico em sódio, rico em açúcar. Mas virar e conseguir entender os ingredientes e a composição dos alimentos. Porque isso vai fazer diferença nas outras perguntas. Então, um tipo de pergunta detratora, por exemplo, você consome alimentos ultraprocessados? Se a sua resposta é sempre... O que seriam alimentos ultraprocessados, Ed? Já imaginei que você perguntaria isso, Rafa. Não. Então, se a sua resposta é sempre ou quase sempre, isso seria uma coisa que aumentaria o seu risco, seria pior para você. Ultraprocessados, pela definição mais geral, é quando ele tem uma adição de carboidratos, gorduras saturadas, sódio e açúcar nas suas composições. Então, quando tem mais que 4 ingredientes, quando você olha lá na embalagem, tem mais que 4 ingredientes, e um dos primeiros ou é açúcar, ou é algum sal, ou alguma gordura saturada, essa é uma característica de um produto ultraprocessado. Então, olha lá, tem mais que 4 ingredientes, já é um produto. A maioria, então, né? A maioria dos embalados, sim. Então você quer dizer aquelas coisas congeladas, pizza, batata frita, aqueles salgadinhos deliciosos congelados, Aqueles práticos que eu boto recheados, aqueles micro-ondas. Exatamente. Enlatados também entra? Sim. Meu Deus. Quanto mais prontos, mais chance de ser ultraprocessados. Qual a diferença, então, para os processados? Os processados, eles passam pela indústria, mas eles têm menos ingredientes e eles não têm tanta adição de açúcar, de gordura e de sódio. Então, eles têm menos ingredientes e menos adição nisso. Essa é a principal diferença. Então, se você consome ultraprocessados com frequência, ou sempre, ou quase sempre, ultraprocessados, processados e fast foods, essas lanchonetes que você passa e come rápido, que aquele produto fica ali pronto. Então, atenção, que isso é um comportamento do seu estilo de vida que vai aumentar o seu risco de mortalidade e diminuir a sua qualidade de vida a longo prazo. Em contrapartida, a gente tem também as questões saudáveis, né, Ed? Comportamentos protetores. Eu já sei o que eu não posso fazer. E como eu sei se o que eu estou fazendo é bom? Qual que a gente pode fazer? E aí vem para o outro tipo de produto, que é o mais perto do que eles chamam de in natura. Quanto mais perto da solução natural do alimento, melhor. Um exemplo clássico é o milho. Então, comer o milho direto da espiga é diferente de comer o milho enlatado, porque ali na lata, para se manter mais tempo comível, é adicionado açúcar, é adicionado algumas substâncias para manter aquele milho mais tempo. E a pior situação, que seria o ultraprocessado, é quando é aquelas tortilhas de milho que entram gordura, entra açúcar, entra tudo. Então, um exemplo bem básico é o milho da espiga, o milho enlatado, que apesar de ser milho de verdade, ele tem alguns processos de fábrica, e as tortilhas, que seria o nível mais ultraprocessado possível. Então, entendi. Então, aquela brincadeira que a gente faz, Edma, de chocolate e cacau, entra aí, né? O cacau poderia, o chocolate não processado, tá bom. O chocolate, né? Açúcar. Olha lá os ingredientes do chocolate e vê qual que tem cacau primeiro. Você vai ver, vai descobrir logo que não é bem assim. Então, sim, você consome produtos in natura, né? Vegetais frescos, frutas, legumes, nozes. Se sim, quanto mais você consome isso, mais protetor é o seu comportamento. Outra característica muito importante também, Rafa, é a regularidade. Hoje a gente tem visto algumas evidências falando que a regularidade, a rotina da alimentação também parece ser importante, também parece ser um aspecto protetor. Então, comer nos mesmos horários, e aí a gente pode falar isso mais tarde, mas longe do horário de dormir, e isso também parecem ser comportamentos protetores. Então, se você mantém regular os horários de sua refeição, também parece ser um comportamento protetor. Então, independente desses 3 questionários que a gente usou, as perguntas vão se repetindo. A preocupação é
se você faz a sua comida, que tipo de comida você tem comido, se é uma comida mais deletéria ou uma comida mais protetiva, e se você tem essa regularidade nas refeições. Isso também implica naqueles snacks, naquelas... você é uma pessoa que está sempre comendo, isso eles consideram um comportamento também deletério. Se você está sempre beliscando, o famoso beliscar, isso também parece não ser um comportamento bom a longo prazo. Sobre alimentação, foi, Rafa? Em geral é isso. Fuja dos processados e ultraprocessados, consuma alimentos mais naturais possíveis, tenha uma regularidade de horários e faça o máximo possível a sua própria alimentação. É isso. E a gente entra no segundo pilar agora, que é o uso de substâncias tóxicas. Não é isso, Edma? Bom, eu acho que é um pilar que a gente talvez não tenha tanta dúvida também, né? Apesar de ser bem desafiador. Mas é basicamente relacionado a bebida alcoólica, tabaco e drogas, não é isso? Sim, ele é bem óbvio, né? Eu acho que todo mundo sabe o quanto isso é deletério ao corpo. Por mais que a gente tente, sempre sair uma reportagem. Uma dose pode, uma dose vai fazer bem. Tem muita reportagem, né? Incentivando esse. A gente sabe. Eu assisti, por exemplo, as Blue Zones e eu vi que lá em Sardenha, que é uma Blue Zone, todo dia um vinhozinho. Mas afinal, é bom ou não é? O consumo de substâncias com álcool, vamos dizer assim, ele é milenar na nossa espécie, né? A gente já conseguiu fazer isso há muitos anos atrás. Sabe que é bom tempo. Então, mas o que a gente tem visto de comportamento deletério, Rafa, é a frequência que você faz isso, por exemplo, no seu último mês, ou um consumo gerado no mesmo dia. Então, se você é um homem que toma mais que 5 doses por dia, ou uma mulher que toma mais que 4 doses por dia, isso já começa a ser um comportamento deletério, e isso vai impactar nas questões que a gente já falou. E dose, para vocês terem uma noção, gente, quer dizer um copo, tá? Por exemplo, uma dose de cerveja, um copo de cerveja, ou vinho, algum destilado, como rum, vodka, gin, tequila, whisky, isso tudo aí que a gente tem em muita oferta. Então é isso. O que importa, né, Edma, é a frequência e a quantidade. E ele usa como parâmetro essa pergunta. Você consome mais de 5 copos se você é homem? Ou pelo menos 4 se você é mulher? Numa mesma ocasião? Dentro, por exemplo, de um espaço curto de 2 horas? Se você responder que sim, sempre. Frequentemente, naquela escala que a Edma falou, esse é um comportamento que pode estar sendo nocivo para a sua saúde e seu estilo de vida. Perfeito. Rafa, acho que uma questão que a gente pode conversar, mas talvez dê muita reflexão, mas acho que vale a pena a gente falar, é o quanto também a bebida alcoólica, nesse caso, nesse exemplo que a gente falou, ela está ligada ao relaxamento também na nossa sociedade, tá? Então, às vezes, fiquem atentos se você tem a necessidade da bebida alcoólica para ter um momento de relaxamento. E esse é um comportamento vinculado que você precisa desvincular também, tá? Então, começa a refletir sobre isso, se você precisa sempre de um álcool para ter esse momento de relaxar. A gente vai falar sobre recuperação, sobre sono ainda, mas já fica a dica dessa ligação desses pilares. Então, se você fuma, obviamente também, né, Rafa? Se você fuma, é um comportamento deletério. E fumar é de tudo, tá, pessoal? Cigarro eletrônico, tabaco, sem fumaça, com fumaça, tudo isso. E também inclui as drogas, maconha e haxixe. É uma pergunta específica que eles fazem. Você consome? Sim ou não? Ele não diz frequência. Pergunta isso. Além das outras drogas que a gente sabe que são drogas sintéticas, né? Cocaína, crack, êxtase, essas outras que a gente conhece aqui. Que ninguém, acho que tem dúvidas de que isso é nocivo à nossa saúde, não é isso? Exatamente. E um dos questionários trouxe uma pergunta que eu achei interessante, Rafa. O exagero também de bebidas de café, chá e cola. Então, se você também consome sempre bebidas com essa característica, segundo eles, se você está no sempre, também é um comportamento deletério que você também... Cola, você sabe qual é, né? Famosa coquinha. Então, também fiquem atentos na frequência e na quantidade de substâncias tóxicas que você tem. Eu diria que eu sou uma pessoa me regenerando, Rafa. Eu tô cada vez melhor nesse pilar aí, hein? Tu tá igual vinho. Pô, se fosse com 20 anos eu ia ser reprovada nesse pilar, mas agora tô cada vez melhor. Assim como da alimentação também, hein?
Ótimo, Edmo. Rafa, será que a gente vai melhorando com a idade? Acho que a gente vai ficando com mais noção, né, das coisas e mais com pensando mais nas consequências, então eu acredito que sim, pelo menos a gente que é da área da saúde, né. Então vamos entrar, Edmo, agora no pilar preferido Ah, nosso peladinho. hoje. O próximo pilar é a Acho que a gente vai ficar meia hora aqui, hein, Rafa? Vamos não, porque esse episódio o pessoal não vai ouvir tudo. Mas atividade física, né, resumindo, ele fala dos benefícios do exercício de forma regular para a saúde cardiovascular, muscular e mental. E quais são as perguntas chaves, além de Rafa. quantas vezes eu tenho que fazer, Edmo? Achei interessante também os questionários. Pessoal, só a gente tá falando aqui os questionários. Quem ficar interessado, a gente tem eles baixados. Só entrar em contato com a gente que a gente manda eles para vocês. Vocês vão conseguir preencher tudo certinho, tá? Fiquem super à vontade para mandar mensagem pra gente. Eu achei interessante, Rafa, porque além das recomendações tradicionais que ele traz, né? Que a gente tem um episódio só para isso, das recomendações da OMS, ele também já começa a trazer questões do dia a dia, o que a gente também sempre falou aqui, do comportamento mais ativo, das escolhas mais ativas no seu dia. Então, pessoal, cada vez mais importante, além de ter aquele momento de atividade física programada, que você vai intencionalmente se movimentar, a atividade física no seu dia a dia, que você não tá, pode até ser programada no sentido de você pensar, mas é uma coisa mais orgânica do seu dia a dia, aquelas escolhas como, por exemplo, saltar um ponto antes, subir as escadas ao invés do elevador, sentar no chão, ter deslocamentos mais ativos, se possível. Isso tudo realmente faz muita diferença. A gente tem cada vez mais evidências sobre isso, e isso vai bombar muito. Então, Rafa, as perguntas são: você faz exercício físico por pelo menos, eu gostei da divisão dele, 17 minutos por dia ou 150 minutos por semana, de maneira moderada? O que seria isso? Você tem um certo esforço, mas ainda você consegue conversar, consegue manter uma situação de conversa enquanto você faz. Então, pessoal, atividade física moderada, geralmente, ela é planejada, é importante. Mas também é importante você fazer atividade física intensa. Aquela que você fica cansado, que você não consegue respirar, conversar enquanto você faz, aquela que você fica mais ofegante, seu coração acelera mais rápido, também é importante. Então, se você responde sempre ou quase sempre para essas perguntas, parabéns, você tem comportamentos que são protetores. O legal, Edmo, aqui também, se você está falando da atividade física vigorosa, né, que a gente chama tecnicamente, é que ela pode entrar em diversos. Pode entrar como algo planejado dentro do seu treino, por exemplo, de musculação. Eu faço musculação e dou aquela corridinha. Mas ela também pode entrar virar o seu hobby, com a prática de esporte. Que se o seu hobby for esporte, você consegue também esses benefícios. E eu achei legal que ele trouxe isso também. Além do exercício físico, ele trouxe a questão do hobby em forma de esporte, e ele também trouxe as questões naturais que você disse que a gente pode fazer no dia a dia, como, por exemplo, subir mais escadas. E lembrando que a gente tem um episódio muito bom falando sobre isso, né, Edma? Coisas pequenas que a gente pode mudar no nosso dia a dia, mas que promovem mais movimento, que a gente sabe que todo movimento importa, todo movimento conta. Então, o importante é você se movimentar. É óbvio que tem questões pontuais que podem melhorar o que você precisa, e nós, profissionais de educação física, entramos para ajudar isso, mas a gente sabe que, de antemão, se movimente. Isso daí é consenso. Ele traz aqui uma pergunta interessante, Rafa. Acho que essa a gente pode fazer, ó. Eu ando mais de 1 hora por dia. Se você acumular, somar todos os momentos que você passa andando no seu dia, dá mais de 60 minutos? Essa é uma pergunta que eu acho que muita gente vai se surpreender se realmente fizer aí as contas. Eu acho que muita gente não soma 1 hora andando por dia. Então, diariamente, pessoal, não é como exercício físico, vou sair para caminhar. Óbvio, é ótimo sair para caminhar como exercício. Mas se você puder acumular durante o seu dia esses momentos de caminhada, também vai ser muito bom. Então, é o que a gente já falou em outros episódios, pessoal. Você tem que acumular atividades físicas leves, que são aquelas do seu dia a dia, jardinagem, limpeza, caminhos de transporte leve, atividades moderadas e atividades vigorosas. Então, se pergunte quantas vezes na semana você tem feito isso. Essa composição é um comportamento que é protetivo, né? Para o seu estilo de vida. E outra pergunta interessante, Rafa. Você se sente bem após realizar atividade física? Então, entra no aspecto afetivo,
no aspecto de você escolher uma atividade que é prazerosa para você. Perfeito essa pergunta, né? Eles foram muito felizes nisso, tendo em vista que todo mundo sabe que exercício é bom, mas o quanto aquilo ali mexe e te causa algo bom, né? Algo feliz. E lembrando, se você entra numa atividade que você não sentiu isso, não desiste, busque outra, porque a gente sabe que o treinamento de força, ele não é só feito dentro de uma academia. A gente consegue fazer isso em diversos locais, espaços físicos diferentes e fazendo trabalhos diferentes também. Boa. Acho que esse pilar tá bem também tranquilo, é bem divulgado, né, Rafa? As pessoas conseguem fazer. A gente só precisa realmente se preocupar com a resposta afetiva ao exercício para poder trazer mais pessoas para o nosso mundo, né, Ed? A gente podia se comprometer aqui, Rafa, a fazer um episódio só sobre essa frase. Eu acho que vale. Em todo movimento conta e... né? Por que não? Beleza. Aí vai querer? Vamos lá, Rafa. Perguntar a galera, né? Se eles querem também, porque a gente acha o máximo, aí ninguém ouve, porque é uma bosta. Quarto pilar, vocês acham que vale, pessoal? Fala aí pra gente, tá? Pessoal, vamos. Gerenciamento de estresse. Boa. Como você... Fala você faz que já passou por isso de forma intensa. Fala você primeiro, vai, Edma. Eu já tive momentos de zero gerenciamento de estresse, né? Mas o que seria isso? Você reserva um tempo para relaxar? Você utiliza alguma estratégia de apoio psicológico para lidar com esse estresse? Por exemplo, uma meditação, alguma técnica de mindfulness, alguma psicoterapia. Então, legal. Se você responder sempre ou quase sempre, são comportamentos de retorno. Você utiliza estratégias físicas para lidar com o estresse? Então, por exemplo, fazer atividades outdoor, a gente já sabe que tem um potencial gigante. Atividades mais com aspecto, vamos dizer assim, oriental, como o yoga, o tai chi, são atividades que a gente sabe também que tem esse componente de gerenciamento de estresse. Você pratica alguma fé, alguma religião, ou algum nível, né, de espiritualidade, algum ritual de espiritualidade? Você consegue gerenciar bem a sua vida profissional com a sua vida pessoal? Esse aí é desafiador, hein? Esse eu acho que é o maior nível de estresse das pessoas hoje em dia. Aí tem perguntas mais amplas, mas também que vale. Você sente que sua vida tem significado? Você se sente grato pela vida que tem? A gente começa a entrar em outros aspectos. Muito bom, Ed. Você sabe que eu gostei bastante de uma pergunta que eles fizeram, que é algo que eu acho que às vezes passa muito batido e as pessoas que realmente prestam atenção a isso acabam procurando um profissional. Mas é o quanto a gente se sente descansado quando a gente levanta. Isso é fundamental. Isso daí entra também numa questão hormonal muito profunda, mas entra também naquela pergunta de você consegue equilibrar a sua vida ou você acorda exausto, você sonha com o seu trabalho, como é que tá isso? Então, eu acho que essa pergunta de se você se sente descansado ao levantar, ela é muito boa, que ela diz muita coisa se a gente souber pensar. E não só, obviamente, no dia de semana, nos finais de semana também, né, que eles pontuam, que é você se sente descansado no final de semana? Sabe, sinto. Só virar a chave do sábado eu já acordo ótima. E aí na sexta eu acordo péssima. Ou então na segunda eu acordo péssima. Isso daí diz muita coisa, né, Edma? Não só por uma questão de cansaço físico, mas de cansaço mental também. Afinal, a gente tem um episódio falando só sobre o burnout. Vale a pena vocês irem e checarem esse episódio que ficou muito bom também. Uma outra pergunta que tem ligação com isso que você falou, Rafa, eu consigo relaxar e aproveitar os meus momentos de lazer? Porque às vezes também a pessoa tá, entre aspas, na folga ou no momento de lazer dela, mas ela não tá ali de fato, ou mentalmente. Sem dúvidas. Ela não consegue curtir porque ela se sente culpada de estar ali, ou não tô produzindo, então isso tudo você não te ajuda a gerenciar o seu estresse. Tá, então isso se você responde nunca consigo aproveitar o lazer, isso é um comportamento deletério. Uma outra pergunta que eu gostei bastante, Rafa, é: parece sempre que eu estou com pressa? Então você tem a sensação que você está sempre atrasado, você está sempre com pressa de fazer alguma coisa? Final de semana tu tá andando rápido, tu não sabe por quê, né? Exatamente. Então, essa foi uma outra pergunta que me pegou também. Tipo, se você está sempre com pressa, provavelmente você não está gerenciando bem as suas coisas. Você sente raiva e hostilidade com frequência? Você tem um pensamento otimista e positivo? Ou você tem uma tendência mais catastrófica, tá, pessoal? Isso
Isso para dor, então, tem sido bastante estudado, tá? Com relação, principalmente com dor crônica. Você se sente tenso? Aquelas tensões, estou tensa aqui, devo ter dormido mal, né? Não, isso é crônico, né? Você se sente constantemente tenso. E se você se sente constantemente triste, com pouca disposição para ter atitude de comportamentos que facilmente você teria, coisas fáceis que você faria, você começa a não querer fazer. Isso tudo são sinais. Se você responder sempre ou nunca, são sinais que você está gerenciando mal ou gerenciando bem seu estresse. Pessoal, talvez a gente não tenha focado tanto isso no início, eu acho que eu quero focar agora, Rafa. Isso aqui tudo tem boas evidências, tá? Que afetam de fato algum aspecto da sua saúde. A gente não está fazendo essas perguntas tiradas do nada. Então, são questionários que foram validados com certos públicos, com grande população. Então, são perguntas que fazem sentido e fazem interferência, sim. Nosso quinto pilar, Rafa, que tem tudo a ver com gerenciamento de estresse e também é um pilar, na minha opinião, angular, porque um sono de qualidade, ele faz coisas incríveis por você, é o sono. Você dorme, Rafa, Brandão, você dorme de 7 a 9 horas por dia, por noite, no caso, né? Com certeza, eu durmo de 7 a 9 por noite. Essa é uma pergunta muito importante, né, que muitas pessoas têm aquelas pessoas que acham, não, eu preciso só de 3 horas para dormir, eu acordo bem. Só que a gente sabe, a ciência já mostra pra gente que não. Muito pouco provável que isso seja verdade, Não precisa. Não precisa. Você precisa dormir de 7 a 9 horas por noite. Tá, e outra pergunta interessante é aquela que a gente fez também no pilar de gestão de estresse, né? Que você se sente descansado com o número de horas que você dorme. Porque também, às vezes, 7 horas pra mim, Edma, não me deixa acordar daquele jeito descansada, sabe? Por diversas questões. Talvez eu precise de 9, de 8. Então, isso é uma pergunta de, ok, você se sente descansado acordando, tá? E outra coisa, Rafa, lembra que a regularidade que você faz isso importa. Um dia ou outro, não tem problema, pessoal, mas tem que ser exceção, não a regra. Então, outro componente que eles têm estudado, Rafa, que também é bem interessante, assim como a alimentação, é a regularidade do horário. Sabia que agora é a quantidade, a qualidade do seu sono e a regularidade, ou seja, você dormir e acordar quase sempre no mesmo horário é benéfico para a sua saúde. Então não vale é muito forte, mas então não é, hoje eu dormi meia-noite, mas amanhã eu vou dormir 7. Aí depois eu dormo 3, 4, 5 horas da manhã, mas aí depois eu durmo 8, né? Sim, quanto mais regular esse horário, quanto mais vezes você repetir esse tempo, melhor para você. Então, quantidade, a qualidade e a regularidade do seu comportamento de sono. Muito bom. Se você precisa de comprimidos para dormir, pessoal, também é um comportamento deletério. Então, se você sempre precisa de comprimidos para dormir, esse é um comportamento detrator comparado a não precisar. E se você tira aquela sonequinha também, né, Edma? Após o almoço. Sonequinha, quem pode. Aquela sonequinha dos poderosos. Ela é super positiva. Então, você sempre pode tirar. Você tem a oportunidade, tire, porque isso tem uma evidência científica mostrando que ela é benéfica para a nossa saúde e qualidade de vida. Tem tempo que eu não tiro, hein, Rafa, essa. Oxê. Às vezes eu tiro, eu confesso aqui, aqueles 10 minutos na espreguiçadeira, bem escondido lá na academia. Às vezes rola. Vamos para o último, mas não menos importante. Sexto e último pilar, apoio social ou conexões sociais, né? Relacionamentos. Isso. O objetivo desse pilar é mostrar os impactos positivos que essas relações interpessoais têm na saúde mental e na saúde emocional. Juntando também na saúde física, né? Porque você se reunir para praticar aquele esporte é ótimo também, né? Então, perguntinhas básicas para todos os pilares se conectam, né, Rafa? Sem dúvida. E a solidão tem saído bastante coisa também, mostrando aí como ela é maléfica, né? Principalmente no período pós-pandêmico que a gente passa. Então, é diferente, solitude, solidão. Nem é momento sozinho, mas interaja com seus amigos, com sua família, Rafa. Então, a primeira pergunta que a gente faz é, você interage com seus amigos e sua família?
Você se sente fazendo parte, pertencente a algum grupo de amigos ou a comunidade de uma sociedade? Essa é uma das perguntas que a gente coloca, além de outras, né, Edma? Ele questiona se você tem alguém de confiança que realmente ouve seus problemas. Isso a gente sabe que muitas das vezes as pessoas se calam por achar que ninguém tem nada a ver com o problema dela, que ninguém vai resolver, mas saiba que isso tem impacto. Ter aquela pessoa para te ouvir, por mais que ela não resolva o seu problema, isso é um indicativo de que você está caminhando em direção à saúde e qualidade de vida. Além de outras perguntinhas? Isso. Você tem pessoas que possam te ajudar em tarefas diárias, que você possa contar para você se divertir, você pode contar para sair. Você participa com frequência de celebrações, reuniões com colegas, com famílias, com amigos. Você desfruta de momentos de lazer, seja como você identifica o lazer. O que é lazer para você não é lazer para mim? Então, o que é lazer para você? Então, você tem momentos de lazer. Isso, e como nem tudo é só vem a nós, né, Edma? Você se coloca à disposição para apoiar aquelas pessoas queridas? Você também é essa pessoa para o seu amigo? E mais uma pergunta Dentro interessante. de relacionamentos, não podemos esquecer o nosso relacionamento sexual. Você se sente satisfeita com a sua vida sexual hoje? Essa é uma pergunta que pode parecer boba, mas é muito importante também para isso tudo que a gente está falando. E aí ele sugere algumas maneiras, né, Rafa, de lazer. Então, shows, cinemas, você vai a restaurantes com outras pessoas, bares, boates. Você participa de ações voluntárias, de alguma associação, de algum clube. E aí isso tudo vem para o pertencimento, né? Volta para aquela pergunta do pertencimento. Você se sente pertencente ao grupo? Tem algum lugar que você possa chegar que as pessoas vão te chamar pelo nome, que você vai ser reconhecida? Seja um salão, seja uma aula, seja uma academia, seja um clube de buraco, de jogo, enfim, algum lugar que você chegue e tenha nome e sobrenome, que as pessoas saibam quem vocês são, que você se sinta pertencente àquilo. Algum evento religioso, né, missas, cerimônias, o uso de rede social. Isso, internet, mas em contrapartida, Edma, ele também frisa se você tem conversas cara a cara com as pessoas. Na verdade, conversas orais, né? Não só, eu falo sim todos os dias com a minha mãe pelo WhatsApp. Você fala com meus amigos pelo WhatsApp, mas ele fala também da importância e questionamento se você tem essas conversas com as pessoas. Via Skype, webcam ou cara a cara mesmo. Isso é importante, além dessas mensagens escritas. E se você compartilha esse tempo em reuniões familiares, que envolvam refeições, né? Visita seus filhos, a seus avós. Isso tudo aí é importante, além de visitas com os amigos também. Bom, Rafa, compreendemos bem os 6 pilares, mas tem algumas coisas fora desses 6 pilares ou que não se encaixaram bem, que a gente tem umas perguntinhas assim finais aqui, que só para você trazer alguma reflexão. Então, o primeiro que eu acho muito importante, Rafa, é o quanto de contato com a natureza você tem, pessoal. E aí você entenda a natureza, não aquela montanha, aquela trilha, não, qualquer contato com a natureza. Áreas verdes, uma pisadinha na areia da praia, ou Na terra da sua casa também, né? terra na sua casa, alguma coisa que você visualize como natureza, ou seja, você olha e fala, nossa, que bonito esse jardim, ou que bonito. Não tem tanta construção, né, envolvida. Isso, porque é o seu significado de natureza também, né? Porque eu sou envolvida por natureza onde eu moro. Então, mas tem pessoas que atravessam o canal, que eu atravesso todos os dias com barquinho, mas não consideram aquilo contato com a natureza. Mas eu tô ali, eu tô contemplando, eu tô olhando, eu olho os bichos, eu olho a planta, vejo como que tá a maré, vejo como tá a correnteza. Então, aquilo para mim tem significado de natural, de natureza. Isso é muito, muito importante, pessoal. Aumente o contato com a natureza, o máximo possível que você puder. Consequentemente, diminui o seu tempo de tela, né? Uma das perguntas que ele faz é se você passa mais de 2 horas por dia assistindo em frente a uma tela, seja assistindo TV, jogando videogame, usando computador, seu celular. Isso daí é algo muito importante, porque a gente sabe que quanto mais tempo de tela, menos tempo em natureza e contemplação você tem, né, Edma? E sabe... fala, antes. Eu vou te falar a minha pergunta preferida de natureza. Pode falar. Foi se você sente que tem um relacionamento com a natureza. Porque uma coisa é você, quando você chegar ali, sentar... sim, eu moro em frente à praia, eu passo todos os dias. Mas você se sente pertencente? Você sente que você é responsável por a preservação daquele lugar? Você contempla, como você disse, você sente ali... Sentindo que você tem um papel fundamental para aquilo ali estar acontecendo? Eu acho que essa pergunta faz muito sentido.
quando a gente fala principalmente de estilo de vida, né? Uma outra pergunta que eu também achei interessante, que pode ser protetora, Rafa, você tem coleções? Você tem algo que você cuide diariamente ou semanalmente? Então vamos lá, eu tenho um carro velho que eu gosto de cuidar dele. Ou eu tenho uma coleção de selos que de vez em quando eu tenho que organizar. Então essas coisas eu achei super interessante também. Então, se você tem coleções ou algum hobby que envolva alguma coisa desse tipo, também pode ser um comportamento super protetor que você pode ter aí. Ter coleção de prancha, serve? Serve. Você visita novos lugares, cidades, aldeias, países, você cozinha por diversão, você viaja. Então, são todos comportamentos que podem ser protetores. Rafa, e eu gostaria de colocar um, assim, pessoal, assim. O quanto você tem aprendido coisas novas também. Quanto você tem se colocado disponível para aprender no sentido mesmo, uma coisa assim, que você precisa de aula mesmo, assim, para aprender. E quanto mais essa coisa for envolver o corpo, não só o cognitivo, por exemplo, aqueles jogos clássicos, né, as caças-palavras, aqueles de números e tal. Então, mas quanto mais te envolver como um corpo todo, melhor. Tá? Então, aprenda. Também é um comportamento super protetor para a sua saúde. É isso. E Vamos, para a sua qualidade de vida. Edson, vamos fazer então aquela conclusão e reflexão final. Aquele resumão? Aquele resumão. A gente tratou de 6 pilares. Então, alimentação, controle de substâncias tóxicas, atividade física, gerenciamento de estresse, conexões sociais e sono, né? Visando olhar para a sua saúde, para o seu estilo de vida. E a gente sabe também, né, Edma, como você falou, eu acho que vale lembrar, a gente reconhecer o nível de dificuldade desses pilares de estilo de vida e a gente entender também que eles oscilam. Então, por isso que as nossas perguntas elas foram direcionadas há um mês atrás. Pode ser que daqui a 2 meses elas mudem. O importante é você entender a importância deles, saber o que fazer, o que se perguntar e ter uma ação, obviamente, para poder melhorar isso e não se cobrar. Entenda que é fase, mas óbvio, não é aquela coisa que você deve deixar para lá o tempo inteiro. Você tem que estar sempre ali, ó, olhando, se questionando, perguntando, entendendo, se conscientizando de uma forma geral. Exatamente, Rafa. De maneira nenhuma, a gente quer mostrar aqui que seja fácil equilibrar todos esses pratos, que seja fácil ter respostas protetoras para todas essas perguntas. A gente sabe que vão ter épocas de pilares melhores, mas uma coisa muito importante, pessoal, não é assim, já que eu não dormi, vou comer mal, já que eu não fiz isso, não. Entendam que são ações que somam risco e virtudes, né? E diminuição de risco. Então, quanto mais comportamentos protetores você tiver, mais equilibrado vão ter com os comportamentos deletérios. Então, não é porque você fez ou está numa época que você não está conseguindo fazer algum pilar específico que você vai largar de mão os outros. Então, tenha o máximo de comportamentos protetores que você puder. A saúde ela não é tão óbvia e tão linear assim. Então, em épocas, algumas coisas, algumas variáveis, alguns pilares podem ter mais importância do que o outro, podem proteger outros, um vai compensando o outro. Então, assim, pense, sim, tá com dificuldade desse, mas você pode, de repente, melhorar em outros e ter mais comportamentos protetores. Pensam como uma soma de comportamentos protetores e deletérios. E para você também que e para você também que não tem, né, Edma, tem gente também que não está olhando para nenhum pilar, escolha um a partir de hoje. Qual é o pilar que você acha que vai ser menos desgastante para você nesse começo, já que você não quer lidar com um estresse muito grande nessa mudança? Escolha um, lembrando que todos eles têm uma interconexão, todos esses pilares, e é importante a gente começar a olhar a saúde de forma holística. Então, você atingindo esse um pilar, com certeza os outros estão sendo influenciados e daqui a pouco você vai ver que você está fazendo coisas benéficas para diversos desses pilares. Isso aí, tenha autocompaixão, coloque metas realistas, não se julgue, não se pune, tenha carinho com você mesma e aponte para a direção que você quer, que tenha escolhas e saiba que faça o melhor que você puder com aquele objetivo que é saúde para você. É isso, galera. E se você gostou desse episódio, por favor, compartilhe. Pense naquela pessoa que você acha que vai se beneficiar. Compartilhe naquele grupo da família, né, Edma? Por favor, pessoal, estilo de vida todo mundo tem, Rafa, vai.
É verdade. Sendo bom ou ruim, né, no nosso julgamento. Galera, Não, compartilha esse fazendo episódio. boas ou más escolhas, o seu estilo de vida tá em jogo, é isso. Compartilha esse episódio e a gente se vê daqui a 15 dias no próximo. Valeu.